SPTV hoje começa contando uma história que perturba um grupo de pessoas que vivem na região do Butantã, zona oeste da capital. Eles reclamam que a Associação de Moradores do bairro contratou uma administradora de condomínios sem autorização deles. Isso tem acontecido com frequência em São Paulo, né, Mariana? O lugar onde eles moram não é um condomínio fechado, é um bairro normal. Mas eles começaram a receber cobrança e resolveram não pagar as taxas. Essa briga foi parar na justiça, já chegou até Brasília e nem sinal de resolver. Tem polícia, tem Ministério Público cuidando, mas o impasse continua. Uma das moradoras até entrou na justiça com uma ação separada. É que a dívida que ela não reconhece já passa de R$20 mil. Olha só que loucura. E a família agora está correndo o risco de perder a casa. As ruas calmas do Jardim das Vertentes, no Butantã, não são um sinal de tranquilidade. Ao contrário, há 5 anos quem vive aqui enfrenta dor de cabeça. Tudo começou com a Associação de Moradores. No início, quando a associação tinha por obrigação realmente defender os direitos dos moradores do Jardim das Vertentes, algumas pessoas contribuíam com um valor de R$30, R$20, R$40. Isso assim, provisoriamente não existia uma obrigação. Eles de repente contrataram uma empresa para administrar a associação, tá? Essa associação Sajave, e começaram a cobrar as pessoas judicialmente. E desse valor simbólico que vocês pagavam, que era 30, para a associação, pulou para quando foi contratada essa empresa? R$220. Eles dizem que quem mora tem obrigação de pagar. Essas foram as palavras dele. Quem não tem condição de pagar, que mude-se. A administradora contratada pela associação se chama Verde Administradora e Consultoria de Condomínios. Que tipo de serviço eles dizem que estão prestando para vocês? Eles dizem que estão prestando serviços de manutenção de jardins, como a gente pode ver aqui não tem jardim. Eles alegam que estão prestando um serviço de segurança, porém não, é de vigilância. Eles alegam que esse bairro ele é condomínio fechado, então eles fazem coleta de lixo, enfim. E são todos serviços prestados pela prefeitura, pelo governo, enfim. São serviços que não existem. E assim, a gente, mesmo pagando os impostos, temos que contribuir com essa taxa. Este documento foi emitido pela subprefeitura do Butantã. Nele, a prefeitura atesta que o bairro Jardim das Vertentes não é um condomínio fechado ou particular. A Polícia Federal diz que a administradora não tem permissão para prestar serviço de segurança particular. Neste outro documento, os moradores pedem à administradora os contratos assinados por eles, provando que o serviço foi contratado. Eles garantem que nunca assinaram nada e a Verde não se pronuncia. Nunca fui chamada para saber quem é a associação, quem que coordenava, onde era. Nunca recebi comunicado nenhum. Nunca assinou nenhum papel? Nunca assinei nenhum papel. Heloísa foi processada pela administradora. Estão me cobrando hoje uma dívida de mais de R$21 mil, sem nunca ter assinado nada. Então, a primeira coisa que eles pediram foi o bloqueio online de saldos em conta corrente. Inclusive, o meu crédito de salário foi bloqueado. Além disso, eles entraram agora com um pedido de penhora na minha residência para poder pagar a diferença. Nós tentamos falar com o presidente da Associação de Moradores, Gilberto Rodrigues Júnior. Ninguém atende. Mas a gente ouviu o telefone tocando lá dentro, alguém atendeu, tem uma luz acesa lá dentro. A mesma coisa aconteceu na sede da associação. E agora nós vamos tentar falar com um dos conselheiros da associação, que é o seu Franco Cocuso. Tocar a campainha mais uma vez. Os moradores que se sentem prejudicados contrataram um advogado para brigar na justiça. O problema é que existem essas associações que eu denomino de falsos condomínios. Esses falsos condomínios, eles contratam administradoras de condomínios e implantam serviços como se condomínios fossem mesmo. E nossa missão é mostrar ao judiciário, às autoridades competentes, para que cesse esse constrangimento. Neste bairro do qual estamos hoje aqui, são 115 moradores processados e alguns com casas até já indo a leilão. Isso abalou toda a família. Da gente estar sendo cobrado, de ter a sua identidade, sua moral jogada fora, a família toda está sofrendo com isso. E mesmo as crianças que vê o pai e a mãe sendo cobrados e sem estar devendo.
Olha, pelo visto essa confusão está longe de terminar, porque há várias ações paralelas correndo na justiça. Uma é só da família da Heloísa e tem outras 20 ações coletivas de moradores que se sentem prejudicados. A polícia investiga se houve crime. O Ministério Público encaminhou esse caso para a Promotoria de Habitação e Urbanismo, que ainda não falou sobre o caso. Bom, a gente está aqui no estúdio com o advogado Marcelo Manhães de Almeida. Ele preside a Comissão de Direito Imobiliário da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, aqui em São Paulo. Doutor Marcelo, boa tarde para o senhor. Boa tarde, Mariana. A gente começa perguntando o que pode e o que não pode. Uma associação de moradores pode simplesmente dizer que um bairro virou um condomínio? Não pode, porque as ruas são ruas públicas. E não pode haver um fechamento, vamos chamar, mano militare. Fechar, começar a prestar determinado serviço e cobrar por esse serviço sem que a pessoa tenha aderido a essa associação. Pode cobrar por serviço de limpeza, sendo que o recolhimento do lixo é feito pela prefeitura? Pode cobrar por serviço de segurança, sendo que a Polícia Federal diz que a empresa não tem autorização para prestar esse tipo de serviço? Pior ainda no caso da empresa de segurança não ter autorização da Polícia Federal. O fato é o seguinte, muitas pessoas se juntam através de uma associação, contratam essas seguranças privadas para buscar esse tipo de segurança, mas através de uma associação constituída por elas. E você que não faz parte dessa associação não se vê obrigado e não precisa arcar com esse tipo de pagamento. Se isso é tão óbvio para mim, para o senhor, para as pessoas da reportagem, por que a justiça, ou como é que a justiça deu ganho de causa para a associação? Mandou executar? As pessoas vão perder suas casas por causa de uma dívida? Era exatamente essa pergunta que eu queria fazer ao senhor, porque é espantoso, quer dizer, fica tão claro que não se trata de uma associação, de um condomínio fechado. Quer dizer, por que essas pessoas que estão questionando essa cobrança estão perdendo na justiça, doutor? É que dentro do judiciário havia duas correntes, uma que entendia que quem não é, como a Constituição fala, que ninguém é obrigado a se associar e manter-se associado, isso é um princípio fundamental, então a corrente dizia, não, você não precisa pagar porque você não tem que ficar associado. Mas uma outra corrente dizia o seguinte, não, mas na medida que você tem algum tipo de benefício praticado por aquela associação, e aí seria o caso de um enriquecimento sem causa, porque o seu patrimônio estaria sendo valorizado, na medida em que naquela rua você tem alguma prestação de serviço melhor, uma questão de segurança, questão de manutenção do arruamento e tal, então você teria um enriquecimento, você tem que pagar. Essas duas correntes. Quando isso realmente acontece, assim, os moradores não se recusam a pagar, mas uma taxa simbólica da associação de moradores se transformar numa prestação, numa mensalidade cara... Uma exigência, Uma exigência. Né? E quando essa associação de moradores é formada por 4 ou 5 pessoas só, e a maioria dos moradores do bairro não participa, não assina nada, não participa de reuniões, ainda assim ser obrigado a pagar... Me lembra o caso dos flanelinhas na rua, né? Que ficam achacando as pessoas para cuidar do carro. Exatamente. Aliás, a figura é muito parecida mesmo, porque na medida que você tem processos judiciais contra você, é uma forma de um achaque, uma forma de uma pressão de você ter que aderir a essa associação. Isso absolutamente é defensável. Fazer bem a distinção daqueles loteamentos que são aprovados de um modo fechado, quer dizer, aprovado pela prefeitura como fechamento. Isso é diferente. Claro. Agora, num bairro aberto, onde você comprou a sua casa originalmente aberta, ruas públicas e tal. Aí, como você disse, 4, 5 pessoas resolvem, não, eu quero ter um carro de segurança na minha porta, aquelas pessoas que andam com cachorros ali. Tá bom, então você quer ter isso, você quer montar essa associação para contratar essas pessoas, este grupo é obrigado a arcar. Outras pessoas se obrigarem a pagar e até ter a sua casa penhorada para fazer frente a essa suposta dívida, isso, lógico, que nos parece um absurdo. Parece golpe. Parece até um golpe. Pior ainda, quando são associações que sequer aos seus próprios associados prestam as contas devidamente. Quer dizer, não bastasse impor a outros o pagamento, ainda não presta as contas daquilo que ela diz estar prestando de serviço. Tem que haver bom senso e, acima de tudo, as coisas têm que acontecerem num clima de democracia, né? Quando a maioria quer, todo mundo faz. Agora, se uma minoria quer e a maioria não, fica complicado, né, doutor? Fica bastante. Agora, provavelmente, a linha do judiciário será a de não obrigar as pessoas que não aderiram à associação a ter que arcar com esses valores.
Doutor Marcelo Manhães de Almeida, muito obrigado pela presença do senhor aqui no estúdio da SPTV, dando esses esclarecimentos tão importantes, né, Mariana? É muito importante porque as pessoas ainda estão brigando na justiça, por enquanto estão perdendo. E isso é muito comum aqui na cidade de São Paulo. Então, vamos lutar, vamos brigar pelos nossos direitos. Muito obrigado, César. Obrigado.